Olá, tudo bem? Aqui um vídeo de introdução sobre as parábolas de Jesus e nós vamos aqui explicar o porquê que Jesus usava parábolas, por que Jesus gostava, né, de usar essas histórias e o que são as parábolas. Bom, vamos lá. Por que Jesus gostava de usar as parábolas? O próprio Jesus responde isso no texto de Marcos 4, de 10 a 12. Quando ele acaba de contar a parábola do semeador, ele sai do meio do povo. E algumas pessoas e os 12 vão junto com ele. Em Marcos 4, 10 a 12 diz assim: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer pergunta a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado o conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio das parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Questão do texto, depois a gente pode se aprofundar um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais. Mas a gente percebe aqui que Jesus, claramente, quando ele acaba de contar essa parábola do semeador, e ele sai aqui, e os 12 vão com ele, e algumas pessoas também, então ele fala: a vocês é dado o mistério do reino de Deus, mas para os de fora é contada por meio de parábolas. Então você percebe que Jesus, quando era indagado, quando era questionado, ele gostava não de responder na hora, mas ele gostava de contar uma história natural, uma história do cotidiano, do dia a dia deles. Tanto é que você vai perceber que tem muitas parábolas falando de agricultura, de gado, muitas parábolas falando de pesca e assim vai. Mas então era o que eles entendiam ali no dia a dia. Eram essas coisas, tá bom? Então, por que Jesus contava? Ele falava que todo mundo, para os de fora, era se contado por meio de parábolas. Mas para aqueles que querem saber mais, para aqueles que querem conhecer mais a Cristo, conhecer mais do reino, é dado o quê? O mistério do reino de Deus. Então, se você já está aqui, é porque você quer conhecer um pouco mais. Então, você já passou por esse funil, por essa peneira, você já passou por essa prova, vamos dizer assim. Então, você quer saber mais. Parabéns, tá bom? Deus te abençoe. Então, a gente percebe que Jesus não respondia diretamente. As parábolas normalmente eram uma resposta para alguma indagação que era feita para ele. Tá, mas o que são as parábolas, né? O que é uma parábola? Parábola, especificamente, ela é uma história natural para revelar algo sobrenatural. Então Jesus gostava que as pessoas pensassem. Então ele não respondia, ele contava essa parábola para as pessoas entenderem e entrar no seu coração. E além disso, Jesus falava do cotidiano, do dia a dia, né? Como eu já falei. Falava de agricultura, falava de pesca, falava da linguagem que eles estavam acostumados. Então fica aqui uma dica até para você que quer falar mais de Jesus para alguém, do seu trabalho, do seu vizinho. Fale do dia a dia. Fala do dia a dia dele, que isso vai conectar a entendimento dele com o seu. Tá bom? Então, é isso. Jesus gostava de usar as parábolas para fazer essa peneira, para distinguir. Então, para todo mundo, ele contava as parábolas. Os de fora. E parábola simplesmente é uma história natural para revelar algo ao seu coração extraordinário, sobrenatural. Deus te abençoe. Toda terça, toda quinta, uma parábola será contada. Aqui a gente vai ver o que a parábola quer falar conosco e o que a parábola fala ao seu coração e ao meu coração. E a gente vai conversando. É sobre isso que nós estamos aqui. É por isso que é revelado a nós o quê? O mistério do reino de Deus. Deus te abençoe.